Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta Entre Linhas, nosso podcast quinzenal com análise do jogo com profundidade. Salve rapaziada, podcast Entre Linhas, episódio 20 já, depois que a gente teve mais disciplina as coisas melhoraram, a gente já tá no 20, sempre a cada 15 dias aqui, dentro do Projeto Futuri, rapaziada lá do Sul, amigões nossos aí. Tô mais uma vez com o Leonardo Miranda, e o tema de hoje é o tema de hoje, né? Você pode estar escutando na terça, na quarta, na quinta, mas estamos gravando na segunda-feira, dia de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Tá todo mundo louco no Twitter e nas redes sociais reclamando. E aí, Leonardo? Tô contigo de novo aqui, tudo bem? Tem muita gente louca por aí? A internet quebrou hoje com essa convocação do Tite. Boa noite para quem tá ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Não se esqueçam de curtir o Projeto Twitter no Twitter, curtir no Facebook, seguir no YouTube, seguir o meu Twitter, seguir o Twitter do Renato, enfim. E mandem suas perguntas sempre que a gente posta, quando a gente está gravando, mandem suas perguntas que a gente vai responder aqui. Hoje foi dia de quebrar o Twitter, estamos gravando na segunda, dia que o Tite revelou a convocação, mandou a lista dos 32 caras que vão para a Rússia. E, Renato, eu achei uma lista bem coerente, bem Tite, assim. Ele convocou os caras de confiança, convocou jogadores versáteis que podem fazer muitas funções. Achei que tá um grupo bem fechado, um grupo bem coerente para o que a seleção pode enfrentar na Copa do Mundo. Acho que foi muito inteligente ele pensar nas características individuais dos jogadores para tentar, enfim, incrementar o jogo. O que você acha? Fazendo uma avaliação da convocação no geral. Bom, eu usei inclusive essa palavra coerente no Twitter e fui bastante xingado por alguns maluquinhos e maluquinhas que às vezes perdem um pouco a linha, né? Tem muito amor no coração, mas acontece, a gente está acostumado, a gente deseja muita paz, muito amor para essas pessoas, mas enfim. A palavra coerente, quando eu usei, é com relação ao que vem sendo a trajetória do trabalho do Tite até aqui. Entendeu? Eu acho que teria sido incoerente se ele chamasse, por exemplo, um jogador que ele nunca chamou, ou um jogador que não tenha muita função específica dentro do modelo que ele acredita ser o ideal para a seleção e o modelo que ele vem desenvolvendo há 2 anos. Então eu achei coerente por esse ponto. Agora, você vai convocar 23 jogadores, eu acho impossível um treinador convocar 23 jogadores e agradar todo mundo. E no meu caso eu tenho algumas reflexões. Eu, de certo modo, assim, o jogador 23, que no caso foi o Tyson da lista, eu tenho uma questão para trabalhar nisso. Eu acho que poderia ter sido um cara mais organizador. Eu tenho um pouco dessa impressão. Mas eu acho que o Tyson também está longe de ser um mau jogador, está longe de ser essa ruindade toda que estão pintando por aí, que estão criticando, que estão levando para esse lado. Mas eu não sei o que você pensa com relação a elenco, assim, a questão, a profundidade que o elenco vai trazer durante a Copa do Mundo. Mas eu enxergo que beirada, jogadores mais agudos, de 1 contra 1, acho que a gente já tem bastante com o Neymar, com o Douglas, com o William. E até com o Coutinho fazendo a beirada em algum momento. Então, eu até esperava que viesse um cara mais central aí, principalmente na função do Paulinho, ali, um cara que infiltrasse. Inclusive, eu apostava muito no Juliano, que foi muito bem quando... Muito bem não, foi bem quando substituiu o Paulinho. É um cara que tem a questão da organização e de infiltração, mas acabou vindo o Tyson mesmo, e eu acho que dentro de tudo que o Tite fez até hoje foi coerente. Eu acho que é uma lista... não vejo muita injustiça nela, não. Não vejo nenhuma injustiça. Estava falando, Renato, eu discordo de você, e aí pensando numa coisa eu concordo.
Eu discordo quando você fala que precisa de mais um organizador. Eu acho que a seleção tem caras com esse perfil, e é uma seleção que pelo modelo de jogo, pela forma que joga, os jogadores muito concentrados perto da bola, fazendo a jogada, sempre muito aproximada, muita triangulação e um ataque muito direto. Eu estava fazendo um estudo e a seleção, dentre das 7 maiores seleções, excluindo o Uruguai, bicampeão Uruguai, que merece nosso respeito, mas, enfim, se você comparar o Brasil com a Alemanha, França, Argentina, Inglaterra, Bélgica e Espanha, o Brasil é a seleção que menos troca passes por gol. Esse é um dos indicativos que ajuda a entender que a seleção tem um ataque muito direto, muito rápido. E a esse estilo se deve também os jogadores que participam. Então, a questão da articulação, da construção das jogadas, eu penso que o Fernandinho, o Fred, o Coutinho, Fernandinho e Fred são 2 articuladores, e Coutinho, Paulinho e o Douglas Costa e Neymar, eles aceleram muita jogada. Então eu não vejo tanto espaço para ter um outro organizador, sendo que o Coutinho pode fazer essas funções. Eu apostava no William José pelo Tite ter falado da linha de 5 e ter falado de precisar de ter um jogador com uma característica mais física. E acho que talvez é onde a seleção é o ponto fraco dessa convocação, é um jogador com esse tipo de característica. E o Tite disse na coletiva, eu não acredito em mudar o time por conta do adversário. Eu acredito em impor o jogo. Então a seleção vai impor o jogo. Só que, de repente, num caso de ter uma bola aérea, ter uma referência para bola aérea, para prender um jogo mais difícil, com uma marcação que impeça a saída do goleiro até os laterais, até os volantes, que é a principal chave de saída da seleção, talvez seria importante. Por isso que eu pensei no William José. Não sei se eu levaria o William José. Acho que o Tyson foi uma boa lembrança. E o Tyson está sendo talvez o mais questionado. A torcida do Inter adorou, a torcida do Grêmio não gostou. Queria o Luan, queria o Arthur. Mas o que você pensa do Tyson, Renato? Eu não acho injustiça. A gente não pode falar injustiça. Mas quais as características do Tyson combinam com o jogo da seleção? Cara, eu acho que você disse é verdade, e muito essa questão do jogo reativo ser o mais forte do Brasil. Eu entendo até por entender processo que o Tite não pegou a seleção no ciclo de Copa do Mundo inteiro. A gente tem jogadores muito agudos. O Tyson é um jogador de muita qualidade, ele tem um enfrentamento um contra um muito forte. É verdade que pode jogar até por dentro, né, pelo Shakhtar, pelo menos alguns jogos da Champions League que eu assisti, eu vi ele jogando atrás do centroavante, no 4-2-3-1, como um meia avançado central, né? Ele não é um meia organizador, mas é um cara que se projeta muito bem no espaço, que faz a leitura. Ele não é um cara de muitos gols, mas eu estava até dando um pouco uma olhada nos números dele aqui. Ele é um cara que dá bastante passe para finalização, é um cara que trabalha bem a jogada. Ele saiu do Inter ainda como um cara muito agudo, de muita velocidade, que às vezes pecava um pouco na questão da tomada de decisão, mas conforme a idade foi passando, a experiência chegando também, ele foi um cara que desenvolveu muito bem isso. Ele é um cara que acaba bem as jogadas, pelo menos no Shakhtar ele faz muito bem esse trabalho. É um cara que, até na questão da liderança no Shakhtar, é um cara que chama muito para si, a comunicação dentro de campo. A questão é que muita gente não acompanhou o Shakhtar nesses últimos anos, né? E o Tyson. Fica até um pouco aquela análise de quem não viu, né? Que eu acho que é mais bizarro ainda, entendeu? Se você vê e não gosta, tudo bem, mas muita gente você fala, pô, mas você assistiu algum jogo? Não assisti. Ah, mas se ele fosse muito bom, ele já teria saído do Shakhtar. Talvez, até concordo, isso é um bom argumento, mas o Shakhtar não vende tão fácil assim, né? Não é chegar lá e levar. Mas eu acho o Tyson um grande jogador. Eu acho que no Brasil, por exemplo, se ele estivesse jogando aqui, o que ele joga no Shakhtar, por exemplo, ninguém questionaria. Eu tenho certeza. Ele estaria jogando em alto nível aqui, até pelo nível competitivo da nossa liga. É claro que ele joga na liga ucraniana, que é abaixo até da nossa, mas eu tô tirando como parâmetro os jogos dele contra a Roma, por exemplo, contra o Napoli, que são equipes de um escalão maior na Europa, né? Eu acho que ele é um cara que
Eu acho que dificilmente vai jogar, para falar a verdade. E aí o questionamento em cima do Tite até é esse. Assim, esse quarto, quinto cara de beirada não vai jogar muito, por que não levar um garoto mais jovem, um cara da mesma função, como o Maicon, como o David Neres, como o Richarlison? São caras com características parecidas e que ainda tem mais ciclos de Copa pela frente. Eu acho que é uma discussão até válida. Eu acho que até vale. Mas falar do Tyson sem ter visto acontece muito, né? O Firmino passou por muito disso nos últimos anos. E as laterais, a ausência do Daniel Alves, até eu falei que eu discordava e concordava. O Daniel Alves, junto com o Marcelo, tem um papel de articulação muito grande, né? Eles jogam muito por dentro. Ditando ritmo, fazendo triangulação, Paulinho e o William procurando o Daniel Alves. Muitas vezes Daniel Alves por dentro, o William aberto, o Paulinho vindo para triangular, e aí o Paulinho passa, o Daniel Alves passa. É um cara que pesa muito na articulação. E aí o Tite preferiu o Fagner, que na minha opinião é o cara que mais entende o que o Tite busca, porque trabalhou com o Tite, sabe, tá por dentro da saída sustentada, tá por dentro da bananinha, que é essa saída por dentro que o Daniel Alves faz, mas não é um articulador, não é um organizador. O Fagner ele é mais agressivo, ele ataca muito bem o espaço. Talvez a seleção fique ainda mais direta com o Fagner de titular. E o Danilo, que é um cara que aprendeu muito e tá aprendendo muito com o Guardiola, joga por dentro também, faz a lateral, é um atleta mais de mais chegada. O Daniel Alves não tinha esse pique, não tinha essa valência física de chegada. O Danilo é um pouquinho mais de chegada. Acho que a lateral tá bem servida e tem características diferentes. O Tite na coletiva disse que a vaga tá aberta para ser titular. Você tem algum palpite, Renato? Eu acho que ele começa com o Danilo, cara. E eu acho que a estatura foi algo muito relevante na hora da escolha do Tite. O Rafinha talvez seria um cara mais parecido com o Daniel. Ele é um cara mais associativo, mais construtor. Muita gente fala do Danilo jogar também pelo lado esquerdo, mas eu não acho que o desempenho dele pelo lado esquerdo tenha sido tão bom assim. Então, até em alguns momentos que analisei o Danilo, eu não coloquei isso como ponto forte. Como você disse, o Danilo é um jogador de muita força, muita imposição, mas eu acho também que ele tem algumas dificuldades defensivas ainda. Eu acho que ele vai ter tempo para trabalhar um pouco mais esse conceito de linha de 4 com ele. Eu sei que o Tite vai colocar isso. E o Fagner tem sido outro monstrinho aí na cabeça das pessoas nessa convocação, né? Eu acho que vai muito pela questão da questão dele às vezes chegar muito forte, até um pouco mais violento em algumas jogadas. Já trabalhei com o Fagner, sei que ele não é um cara violento. Foram situações atípicas mesmo. Eu acho que ele exagerou de fato, principalmente no lance com o Ederson. Mas existe muito esse nariz torcido pro Fagner por ser do Corinthians, por essa questão que eu disse na entrada do Ederson, que realmente aconteceu e foi muito forte. Mas, a meu ver, o Fagner ele faz os últimos 5 anos dele, 4 anos atuando pelo Corinthians, foi de uma regularidade enorme. Eu não acho que nem o Danilo tenha tido a regularidade que ele teve nos últimos 4 anos. O Danilo, por exemplo, veio do Real Madrid esquecido, né? Não estava jogando lá, não conseguia ter continuidade. Aí esse ano no City se adaptando ainda, alternando alguns jogos, outros não. Agora no final da temporada ganhou alguns minutos, já teve um desempenho melhor. Mas o Fagner é um cara que tem um entendimento da linha defensiva muito bom. Ele é um cara que entende as triangulações, a saída pelo lado. Ele sabe fazer a ultrapassagem por dentro, por fora. Um cara que chega bastante no fundo, que entende o momento de avançar. Talvez o grande calcanhar de Aquiles seja a estatura, né? Que talvez um dos pontos fracos do Corinthians é essa bola invertida no lado oposto. Ele é um cara baixo. Ele pressiona muito o finalizador, isso é verdade. Ele nunca deixa de pressionar essa bola que inverte o arco, que cai nele, mas ele é um cara de menos de 1,70, né? Então, isso é um perigo e se a gente olhar para a seleção no modo geral, não é uma seleção de uma grande estatura, né? Exato. E, por falar em estatura, um dos caras mais altos da seleção é o Jeromel. Jeromel, a vaga do quarto zagueiro estava em dúvida entre Rodrigo Caio, que vem de uma baixa, até pelo... Você
disse num tweet, o contexto que ele atua prejudicou ele, e o Jeromel vem aí em desempenho. Mas o Jeromel no Grêmio, ele não joga com a linha sustentada. Ele é um cara que sai caçando. O Kahneman às vezes sai caçando mais, mas ele é um cara que tem um 1-1 muito forte, que encaixa, dá bote muito forte. E essa não é a forma como o Tite, como a seleção joga. Você acha que pesou a fase do Jeromel? Ou talvez o Tite, eu acredito que o Tite viu no Jeromel a possibilidade de ter um cara para alguns momentos de dificuldade, para ele fechar esse contra-ataque, como ele tem esse 1-1 muito forte, matar contra-ataque, pressionar mais à frente, não sei. A minha interpretação da convocação são jogadores que têm características para manter o 4-1-4-1, não acredito em variação, no Tite de repente fazer um 4-2-3-1, mas dentro desse 4-1-4-1 mudar um pouco a maneira de se comportar em algumas situações de jogo. E o Jeromel passa por isso. O que você pensa, Renato? Cara, eu acredito que a variação é possível, principalmente para o 4-2-3-1. Acho que é algo que a gente faz bastante. Às vezes ela não é nem tão nítida dentro de campo. Acho que em alguns momentos ela vai ser momentânea. Fazia muito isso. Apesar de ter falado muito do 4-1-4-1 do Corinthians, campeão brasileiro, mas teve alguns momentos que ele variava um pouquinho, porque é uma variação muito simples, né? É avançar ou recuar um pouco um cara, alinhar ele a uma linha mais avançada, uma linha mais baixa. Eu acho que a questão do Jeromel tem muito a ver também com a concorrência, cara. A gente está num momento que o Rodrigo não conseguiu manter um desempenho alto, o Rodrigo Caio, que vinha sendo chamado, muito pelo contexto que ele está inserido também, né? O São Paulo que troca de treinador toda hora, que tem muito problema com continuidade, com modelo, com ideia, então ele é também um pouco vítima, tanto ele como outros jogadores de qualidade do São Paulo, dessa instabilidade. O Gil caiu um pouco de produção na China, foi aos poucos sendo esquecido. O Jamerson no Mônaco começou muito bem, mas parece não ter feito uma temporada muito boa, como a que o Mônaco chegou em fase final aí de Champions e tal. Vi pouco dele também, não posso falar de uma maneira muito cravar isso, que ele foi mal, por exemplo, mas pelo que a gente ouve de quem acompanha um pouco mais o futebol francês, ele deu uma caída. E o Jeromel, ele tem atuado num nível de confiança muito grande, né, cara? O Jeromel, ele tá longe de ser um jogador posicional, como o Tite gosta de jogar com a sua linha defensiva, com pouca quebra, com pouca troca, né? Mas o Jeromel é um cara que ele pode fazer muito bem o conceito do atacar marcando, que é o que o Tite gosta muito, que é, enquanto seu time ataca, você encaixar marcações, e aí, nesse escape que o adversário tentar sair, o Jeromel é muito forte nessa imposição física, nessa antecipação, nesse duelo pessoal. Numa situação de pressão do Brasil, por exemplo, e o adversário tentando sair no contra-ataque, a gente vê o Jeromel fazendo isso no Grêmio a todo momento. Ele encaixa no escape do adversário que tenta contra-atacar em alguns momentos, e ele ganha praticamente todos os duelos. Então eu acho que é muito da questão também de postura, como o Tite disse. O Jeromel parece ser um cara ele parece ser uma liderança muito positiva dentro do Grêmio. Ele é um cara que parece ser muito gente boa no trato, assim, a gente vê ele no trato com o torcedor, em vídeo, parece ser um cara muito do bem, assim, e é algo que vai pra conta, ainda mais que ele é o quarto zagueiro, né? Dificilmente ele vai jogar. Mas eu acho que foi bastante justa a convocação dele. Ele dá uma ideia diferente, e eu também acredito que ele é um cara adaptável na ideia de jogo do Tite. Eu não acho que ele só saiba jogar assim, caçando, perseguindo. Eu acho que ele é um cara, até porque ele tem uma vivência da Europa. Eu não vi ele jogando no futebol mais posicional, assim, um time mais posicional, mas eu acredito que ele pode se adaptar. Exato. O pessoal aqui está fazendo muitas perguntas, eu vou escolher algumas. O Iron Luiz está sempre ouvindo a gente. Pergunta sobre o William José. Ele questiona qual o motivo do Tite desistir do William José, justamente para ser centroavante físico. Eu acredito que ele viu no Taison um jogador que dá mais possibilidades no jogo. O Taison faz várias funções
várias posições, joga em várias dentro do jogo, e o William José só faz aquilo. Copa do Mundo tem um grupo muito limitado, 23 jogadores, você precisa realmente de jogadores versáteis. O que você acha, Renato? Cara, eu até me espantei ver o Tite chegar numa Copa do Mundo com seleção brasileira e não ter um pivô. O Tite sempre amou de paixão pivôs, jogadores que sustentam, que conseguem fazer a retenção da bola. Sempre foi assim. Mas eu acho que tá bem servido, cara. Eu acho que o Gabriel é um cara que sustenta bem até. Eu acho que a Premier League trouxe para ele uma experiência bem legal, porque lá o pau come, né, cara? Lá você jogar de costa é difícil, né, meu? Você chega, está sempre pressionado, o jogo é muito de transição. Você tem que segurar essa bola mesmo, porque se você não segurar, você não ajuda o time a sair de trás, né? Acho que o Gabriel pode fazer isso, viu, cara? Eu acho que se tivesse um 9 aí com retenção de bola, ele seria bastante útil em alguns momentos. Mas é escolha, né? Difícil, né, cara? O homem tá assistindo, tá vendo. De fato, o William José fez uma grande temporada. Também acho. O João Miguel pergunta, será que o Tite aposta no Marquinhos na lateral? Eu acho bem difícil, hein? Eu também acho bem difícil, porque não é algo natural que ele faça. Ele tem 2 laterais. Pô, se ele convocou 2 laterais e colocar um zagueiro que é titular como lateral para colocar outro zagueiro, aí já tá tudo errado, né? Mas ele citou na coletiva que o Marquinhos, em alguns jogos do Corinthians, jogou como volante, jogou como lateral. É um cara bem versátil que pode, numa situação de lesão, de alguém não estar fisicamente bem, que o Fagner, por exemplo, tá voltando, o Marquinhos vai lá e consegue jogar. Mas acredito bem difícil o Marquinhos sair jogando assim na lateral. Temos uma outra pergunta. O que o Fred entrega mais e de diferente em relação ao Arthur do Grêmio? Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Bom, vamos lá. O Fred ele é um cara mais polivalente. Isso é notório. O Fred ocupa uma faixa de campo maior que o Arthur. O Fred não chega a ser um infiltrador assim característico, mas é um cara com chegada mais ofensiva, é um cara que tem uma execução mais rápida, é um cara até um pouco mais leve que o Arthur, é um cara mais vertical que o Arthur, inclusive. Eu acho que é um cara que ele pode carregar mais a bola, diferente do Arthur. O Arthur é um cara que distribui mais, né? O Arthur é um cara de organização, de tirada da pressão. Não desmerecendo o Arthur, porque eu gostaria muito de ver o Arthur na Copa. Eu acho que ele é um cara que vai ser muito diferente, mas também entendo não estar. Até pela construção do jogo do Brasil, né? Ser muito pelos lados. O André Kfouri disse isso hoje no linha de passe, e eu concordo bem. A maneira de construir da seleção brasileira é muito diferente da maneira do Grêmio construir. Então até num contexto assim é um pouco diferente. Mas o Fred ele é mais... Ele tem uma veia ofensiva maior que o Arthur. Apesar de o Arthur, no começo do ano, aí, ter infiltrado na área em alguns momentos, que eu até fiz análise disso. Mas o Fred é um cara mais rodado também, mais firmado. E dentro da ideia do Tyson, que eu falei dos jogos contra a Napoli e Roma, o Fred tomou conta desses jogos. Eu achei que o Tyson foi bem e o Fred foi melhor ainda. Eu achei que a convocação do Fred, para mim, não tem muito questionamento, não. Tem muita gente torcendo o nariz pelo fato de não acompanhar, mas é um jogador zaço, assim, inclusive com possibilidade de ir pro futebol inglês agora na janela. Para fechar esse bloco, no próximo bloco a gente vai falar das ausências. Tentar explicar um pouquinho por que Arthur, Luan e muitos outros não foram convocados. O Lucas Oliveira faz uma pergunta sobre liderança. Ele pergunta sobre o Renato Augusto. Se o Renato Augusto teve uma queda de rendimento, e aí o Fred tem características semelhantes, e o Renato Augusto, será que é titular? Será que não é titular? Como você vê esse meio-campo, Renato, hoje, saindo jogando, primeiro jogo da Copa? Muito legal essa pergunta, porque é o seguinte, se eu fosse pegar o meu dinheirinho e apostar, eu não faço isso, porque eu acho que eu ia ficar pobre, mas se eu tivesse meu dinheirinho para apostar, eu acho que o Renato começaria a Copa. Eu vejo o Tite muito numa atitude de lealdade, de entender que os titulares que levaram ele até a Copa nas eliminatórias, naquele momento até urgente, de certa forma, eles têm que começar a Copa. Eu
Eu tô tentando pensar como o Tite. Não acho que isso seja uma verdade absoluta, é uma opinião apenas. Então eu acho que o Renato começa. E pode ser que ele jogue 45 minutos, saia e não jogue mais, mas eu acho que ele começa. Vendo o desempenho dele na China, esses dias eu e o Paulo Calçade, lá da ESPN, a gente parou para ver alguns jogos dele, para ver alguns momentos dele lá. E fisicamente ele está muito inteiro. Ele é um dos jogadores mais relevantes da Liga Chinesa hoje. Acho que tem 5 gols e 6 assistências. Um cara que o time dele está muito bem, o Beijing Guan, que é o time, inclusive, daquele treinador alemão. Eu vou falar no segundo bloco, esqueci, que era do Bayer Leverkusen. Ele mesmo, o treinador dele. O Renato é o controlador do jogo. Ele está no... E eu sei, isso é informação, que o Renato levou preparador físico, levou fisiologista. É um cara que se preparou muito para essa Copa. Acho que ele merece muito respeito de quem torce o nariz, de quem reclama. Ele é um cara que se preparou, que queria muito estar nessa Copa. E a questão da liderança. Ele é um cara que o Tite sempre chamou de um auxiliar dentro de campo. O Renato tem uma visão, um entendimento de jogo muito apurado. É um cara muito interessado em entender o jogo, em entender uma movimentação. De verdade, eu acho que ele começa, o Fred tem punch e qualidade para assumir a vaga dele, ou até o Fernandinho, eu acho que em algum momento, caso o Renato não vá bem, possa ser um pouco adiantado e jogar como organizador. Mas eu tenho boas expectativas com o Renato, cara. Ele está num campeonato de muita correria, de um campeonato muito físico, que falta qualidade técnica, falta entendimento, não tem uns jogadores de nível de entendimento de jogo muito grande. Mas o Renato está muito bem fisicamente. Lá não falta correria, ele está correndo no mesmo nível da chinesada lá, ele tá muito bem, cara. E o Renato tem 36 partidas na temporada, 3 gols e 9 assistências. Números que são representativos para justificar a convocação. Bom, próximo bloco, fiquem aí. No próximo bloco a gente vai comentar as ausências. Postem lá no Twitter depois os nomes que vocês sentiram falta. Qual o jogador queria, não queria ser convocado. Sempre tem, impossível todo mundo concordar. Fiquem aí que a gente já volta. Futuri. Pense o jogo. O segundo bloco, no primeiro a gente comentou os convocados, a lista de 23 jogadores convocados, e agora vamos comentar um pouquinho os caras que ficaram de fora. Renato, eu queria começar com talvez o mais polêmico, o que os gremistas mais chiaram, ficaram insatisfeitos. Luan, melhor jogador do Grêmio, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão da Libertadores, ficou de fora. Na tua opinião, por que o Luan ficou de fora? Por que o Tite não convocou o que muitos têm como o melhor jogador do futebol brasileiro hoje? Cara, eu gosto muito do futebol do Luan. Eu acho ele um jogadorzaço, acho que ele é um cara que tem muita qualidade. Eu acho que pedir ele na seleção é justo. Acho que ele poderia ter ganhado mais chances até pra gente ver, mas somente amistosos, depois que o Brasil, de certa forma, se classificou na América do Sul, nas eliminatórias. Mas eu também enxergo hoje um modelo que eu não vejo, por exemplo, ele dentro de alguma função. Vamos lá. Eu não encaro o Luan como um cara para jogar por dentro numa faixa mais recuada do campo, como joga o 4-3-3, 4-1-4-1. Né? Não é, eu vejo o Luan para jogar como meio atacante, mais num 4-2-3-1. E de fato, eu acho que a seleção pode em algum momento usar. Mas ele seria um jogador muito para esse sistema que não é um sistema prioritário. Já tem um ponto aí. O Luan, como falso 9, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele jogou assim em algum momento no Grêmio, desempenhou muito bem. Mas a gente estava falando no outro bloco de ter mais um 9 de referência. E esse cara não foi porque você tem o Gabriel Jesus, que está numa fase muito boa. Você tem o Roberto Firmino, que é um cara que faz o trabalho do Luan com uma intensidade muito mais absurda, numa liga com muito mais competitividade. Um jogador mais talhado já que o Luan. Eu até esperava que o Luan saísse do Brasil e que pegasse uma liga mais competitiva, talvez isso desse um salto ainda maior para ele, né, cara?
Ele tem jogado muito bem, o Grêmio tem jogado muito bem, né, de um modo geral, mas também eu acho que a questão do 9, do falso 9, é muito difícil pro Luan hoje. A concorrência é muito forte. E se a gente olhar na beirada, que é por onde eu acho que o Luan surgiu em algum momento, se eu não me recordo muito bem, me perdoem, mas eu lembro do Luan surgir como um ponta, né, um cara de beirada, mas também não vejo o Luan com resistência, com punch para fazer esse lado do campo como o Tite gosta, por exemplo, né, de muita recomposição. Geralmente são caras muito físicos ali, caras com muita potência para fazer esse corredor inteiro. Então tem muito disso, né? Tem jogadores que às vezes eles são muito bons em algum contexto e em outros eles não se encaixam. Eu acho que caiu muito nisso, porque qualidade técnica, relação com a bola, sabe? Eu acho que refinamento, eu acho que não falta isso ao Luan. O Luan tem muita qualidade. Não, o Luan é talento puro. E talento puro muito, assim, tô lendo aqui a história do Luan, ele é um cara que ele quase não teve base, sabia? É um cara que ele passou muito pouco pela base. Ele ele começou a formação dele com 19 anos, que já é uma idade um pouco depois. Ele saiu do futsal. Ele passou pelo Paulinha, né? Isso. Mas ele passou com 18 anos. Então, se você pensar a idade de ouro na formação, ele ficou como o atleta de futsal do Inter. E aí ele passou pro futebol de campo só com 19 anos. Completou a formação dele no Grêmio com 20 anos e estreou no profissional com 21 anos já no Grêmio. Então ele é um jogador que ele teve pouco essa formação e isso explica um pouquinho o movimento dele. No Grêmio dá pra ver que muitas vezes ele recua bastante. O Luan hoje ele tá jogando centralizado na linha de meias, quase como um 10. Com o Roger ele jogava mais de falso 9, com um atacante de movimentação. Hoje ele joga mais como um 10 e ele flutua muito, busca sempre a bola. Ele é um cara que precisa ter muito contato com a bola, né? Ele não é um cara que consegue posicionar num lugar e esperar que a bola chegue. É muito característico. O Luan não dá profundidade. Eu acho que isso pesou muito. Duas questões que pesaram muito para a não convocação do Luan. Ele não é esse jogador que dá profundidade. E aí, dentro do sistema de jogo da seleção, quem articula a jogada são os laterais e os meias. O Casemiro um pouco menos, fica, né, sustentando a saída. E o Fred, Renato Augusto, Coutinho, até o Neymar também, Paulinho, esses caras flutuam, buscam as triangulações e articulam. O Luan, muitas vezes, ele vem buscar a bola do Jeromel, ele vem buscar a bola do Kahneman. Então esse movimento tira muita profundidade. Dá pra ver no Grêmio, muitas vezes, que o Grêmio chega com os laterais em amplitude bem abertos, o Everton, o Ramiro pisando a área, o André fazendo um jogo físico e o Luan tá lá atrás. Então, para essa função já tem jogadores na seleção. E aí, para a função de falso 9, daquele 9 de movimentação que sai, arrasta um zagueiro, leva um zagueiro com ele, abre o espaço para a entrada do Facão, já tem o Firmino, que é um cara com mais cancha, é um cara com mais experiência, vai disputar uma final de Champions League. Então, apesar do Luan ser esse talento muito bruto, ele precisa estar o tempo todo em contato com a bola, o tempo todo, nem sempre ele sabe jogar sem a bola. E isso acaba afetando a profundidade que o Brasil vai ter. Nem para uma situação de jogo ele não consegue mudar. Muita gente está falando que convocaria o Luan porque ele busca muito entre linhas, então ele poderia mudar a seleção. Eu acho que já tem vários jogadores que buscam esse tipo de jogo. É meio redundante ter um jogador como o Luan hoje, com todas as opções e ainda a versatilidade do Fred, por exemplo, que é um cara que consegue articular, mas que passa da linha da bola, dá profundidade, né? Sim, não, sem dúvida. Outro cara que pintou bastante aí, que eu já queria até tirar da discussão, é sobre o Fabinho, né? Eu acho que eu vi muita gente para questionar a convocação do Fagner, de certo modo, falou, não, e o Fabinho, e gente que trabalha com futebol e tal, né? Certa vergonha alheia, porque, gente, o Fabinho não é mais lateral, o Fabinho não joga de lateral faz muito tempo.
É a mesma coisa de você estar fazendo contabilidade e de repente um trabalho novo te chamar para trabalhar com redação. Não tem nada a ver, entendeu? Eu sei lá se essa sua comparação faz sentido, mas não é algo natural para o jogador. É muito diferente ser lateral e ser meio campista. E o Fabinho há muito tempo não joga como lateral. Eu acho que ele até desenvolveu características que já nem servem mais para lateral. Ele não é um jogador de muita intensidade, não é um jogador que percorre um espaço de campo muito grande. No Mônaco hoje ele é um cara mais organizador, ele organiza mais o jogo por trás. Quando ele jogava com o Bakayoko ele tinha um pouquinho mais de chegada na frente, mas agora com o João Moutinho, ele é o cara que inicia jogadas, até um primeiro, uma saída, um cara de primeira saída, assim, com os zagueiros. Então se o Fabinho levasse, se o Tite levasse o Fabinho, para mim seria algo incoerente. Não faz sentido, entendeu? Mas adapta, mas não é assim, gente. Não é pastel. Você frita 5 minutos, está pronto, porque futebol não faz assim. Então já é bom a gente já até tirar da discussão, né, Léo? Pois é, o Edu Gaspar, coordenador técnico da seleção, depois falou, foram 255 jogos no Oco e 75 visitas a centros de treinamento para embasar as decisões. Não é assim, vamos convocar os melhores e dar uns 3, 4 treinos. E tem uma outra coisa importantíssima. O Tite sempre fala que ele buscou cortar processo. Esse cortar processo é chave para entender o trabalho do Tite. Ele buscou, dentro do 4-1-4-1, que é uma ideia já pré-concebida dele, ele trouxe do Corinthians, e vários conceitos ele trouxe do Corinthians, ele buscou pegar os jogadores, selecionar os jogadores que fazem nos clubes a função que eles fariam na seleção. Claro, adaptando. Então o Fabinho, convocar o Fabinho seria incoerente com esse cortar processo, porque ele foi lateral, depois ele foi se transformando num organizador, num infiltrador, depois um organizador. Eu nem lembro dele lateral no Mônaco, sabia, cara? Eu acho que ele foi lateral no Rio Ave, que ele jogou, né, em Portugal, antes de ir pro Mônaco. No Mônaco, que eliminou o City da Champions na temporada passada, ele jogava pelo meio, né? Fez gol, não lembro se ele fez gol. Não lembro se ele fez gol, mas ele jogava pelo meio. Sim, eu acho que faz muito tempo mesmo que ele não é lateral, cara. Acho que ele tá no 3º ano no Mônaco e eu não lembro dele de lateral no Mônaco. Eu lembro de ele ter saído do Rio Ave como lateral, né? Ele sai do Fluminense muito cedo, vai jogar no futebol português. Pareceu até uma questão de ponte, assim mesmo, de fazer uma temporada ou outra no futebol português e ir pro futebol francês. Eu não tenho muita certeza de tempo, assim, desculpem se eu estiver errando, porque de memória eu sou terrível, meu HD não funciona com coisas que já passaram. Mas enfim. E quem mais aí que cobraram muito, Léo, aí que você pode destacar pra gente? Cara, eu vi o Arthur, tem o Arthur que a gente falou um pouquinho no bloco anterior, mas o que eu acho do Arthur, ele é um cara muito que ele busca ficar atrás da linha da bola para organizar. Mais ou menos um pouco como o Luan. O Arthur ele passa pouco, ele dá pouca profundidade, ele pisa pouco a área. Você até comentou que ele vem fazendo mais isso, teve um jogo que ele fez 1 gol, 2 gols, mas ainda é pouco, ele não está sendo estimulado o tempo todo a fazer isso. E eu acho que ele nem vai ser, cara. Esse cara. Eu acho, por exemplo, muita gente compara ele o cara que vai substituir o Iniesta e tal. Primeiro que eu acho que esse tipo de comparação é uma merda pra vida do cara. Acho que isso aí já começa errado quando você compara com o outro. Mas se a gente olhar a característica, eu acho o Arthur hoje muito mais chave do que Iniesta. Pra quem acompanha futebol, acompanhou o Barcelona, vai entender. Eu acho o Arthur um cara para organizar por trás mesmo, como você disse. É um cara de dar o apoio por trás, de ser aquele retorno, no momento que você está trabalhando no lado do campo, você tira a bola da pressão. Ele é um cara que gira muito bem, né, que protege muito bem a bola, que esconde a bola, né, ele tem uma visão periférica muito boa, ele consegue fazer uma leitura do ambiente, mas eu acho que ele hoje, não sei nem se é do Renato ele faria, eu também fico tentando buscar alguma referência no modelo de hoje para colocar ele. Talvez eu acho que ele sendo convocado, ele numa situação do Brasil precisando furar,
ele no lugar do Casemiro, assim, no jogo do Brasil, muita dificuldade para furar o sistema. Acho que ele é um cara que poderia circular melhor a bola que o Casemiro, por exemplo, como um primeiro. Mas você acha que o Arthur consegue, precisando furar, mas vamos supor, contra-ataque. Não tem então o Jeromel, contra-ataque. O Marcelo não volta, o Casemiro precisa sustentar a linha de 4, fechar a linha de 4. O Arthur não faz isso no Grêmio. E não é em outros treinamentos que ele faria na seleção, né? É isso. Aí teria que ser bastante adaptação. Eu acho que até fica... A gente falou de 3 jogadores do Grêmio de contexto diferente da seleção, né? E a gente não tá menosprezando o Grêmio, que pra mim é o time que melhor joga futebol no Brasil hoje. A questão é, goste ou você não goste, torcedor ou não do Grêmio, é o seguinte, são ideias de futebol totalmente diferentes, são ideias bem diferentes, inclusive. Então, qualquer jogador do Grêmio hoje que for para a seleção vai exigir uma certa adaptação. Isso é evidente, não tem como. Talvez o Jeromel, pela concorrência que ele tinha, como a gente disse no primeiro bloco, talvez pela vivência que ele tenha de futebol, já que é maior que o Luan e que o Arthur, tenha credenciado aí e o Tite entender que ele poderia ser adaptado. Mas eu acho que qualquer jogador que sair do Grêmio hoje e chegar na seleção, ele vai precisar se adaptar em alguns sentidos. E outra, discordâncias, concordâncias é normal. Mas eu acredito que a chave para entender a convocação é partir da visão do técnico. Outra visão, talvez a gente esteja cometendo o risco de ser injusto. Porque só a seleção é convocada pelo técnico, ela preenche aquela visão. Então, tentar entender os motivos do Tite, os porquês do Tite, é fundamental para entender o porquê de cada jogador. E aí dá para entender certinho porque o Tyson foi, porque o Arthur não tá, porque o Luan não tá, e outros jogadores. É isso. Eu acho que, de fato, você tem preferência por alguns jogadores. O futebol tem muito da questão do gosto pessoal e se você tem alguma preferência que não era do Tite, você não está cometendo nenhum crime. Mas eu também acho impossível algum treinador convocar 23 nomes e que agrade todo mundo, entendeu? E a grande questão eu acho que, de certa forma, cara, a convocação vai ser boa se o Brasil ganhar a Copa. E se não ganhar a Copa vai ser uma merda. Vai todo mundo reclamar, vai todo mundo convocou errado. Então eu acho que o treinador ele tem que seguir as convicções dele, ele tem que entender, ter os critérios dele, entendeu? Eu acho que nenhum treinador é perfeito, eu acho que vai ter deslize, vai ter erro, não tem como, ninguém faz tudo certo. Mas infelizmente a gente vive numa cultura de que se ganhou tá tudo certo, se perdeu não presta. E a gente tem que lembrar que a Copa do Mundo tá todo mundo trabalhando muito bem. Eu acho que a grande questão dessa comissão técnica, desse trabalho que pegou o ciclo de Copa no meio, é que está sendo feito um trabalho, gente. Tem que olhar que estão olhando, estão indo em loco. Eu sei que os funcionários trabalham diariamente, é reunião, se discute muita ideia, não é tudo centralizado. Então, está sendo trabalhado, o trabalho está sendo bem feito. Agora, ganhar é outros 500, porque, tem muita seleção fazendo um trabalho bem feito também. O que eu espero da seleção, de fato, é que ela seja competitiva, que ela consiga jogar de igual com grandes seleções, que ela leve um pouco da nossa essência, da nossa história como de futebol, que é muito rica no Brasil, né? Que ela nos represente muito bem, mas ganhar, eu acho que aí já é outros 500, né, cara? Pois é, ganhar é do jogo. Aí só o jogo vai entender. A gente tem que sair um pouquinho dessa cultura. Eu acho que nós estamos saindo dessa cultura. Estamos no momento de sair disso do se ganhou tá tudo bem, se perdeu tudo presta. Eu queria encerrar esse bloco com uma pensata interessante, assim. Toda vez que a seleção brasileira ganha, pensem nisso. Hashtag até o fim, quem ouviu até aqui, e quem ouve essa reflexão, para você também, Renato. É uma frase de um pesquisador francês que deu uma palestra aqui no Brasil sobre o futebol brasileiro. E aí ele disse assim, os brasileiros acham que toda vez que o Brasil ganha a Copa, é porque os melhores jogadores são brasileiros. E toda vez que o Brasil perde a Copa, o Brasil perdeu para si mesmo. Não foi o adversário que foi melhor. Então, essa é uma cultura que a gente está tentando quebrar um pouquinho. Às vezes o adversário é melhor. Às vezes o Brasil é bom, mas não estava tão bem organizado. O adversário foi melhor.
E nem sempre quando ganha é que o Brasil tem os melhores jogadores. Às vezes o Brasil pode ser o mais bem organizado. Coisas para a gente pensar e que o jogo proporciona certas reflexões pra gente. Sim, sempre pensando no jogo. E aí a gente vai terminando agora. Vou mandar um salve pra rapaziada aqui, né? Sempre tem que ter o salve. Luiz Augusto mandou um salve pra gente. O Desconstruído. O Guilherme Silva. O Yuti. Guilherme Silva mais uma vez. Aí tem o Leonardo aqui respondendo, rapaziada. Aí tem aqui o Milton Torres. Falando que tem um pouco de preocupação com as convicções. Bom, acho que a gente tem que seguir sempre a nossa convicção. Não é só treinador não, cara. Todo mundo. Mas é isso, a gente fica por aqui. Aquela hashtag guerreiro, né, de sempre. Você escutou até o final. Compartilhem bastante o podcast se vocês gostam. Sabe, falem para os amigos. É muito importante fortalecer. A gente faz pela causa mesmo, né, Léo? A gente não tem... O ganho que a gente tem é pela causa mesmo. Então, se vocês gostam do material, passam para outras pessoas, compartilhem. E sempre esteja aqui com a gente, mandando perguntas, mandando aquele salve. Um abraço para todo mundo, um abraço, Léo, e até daqui 15 dias. Abração, pessoal. Até a próxima. Pensem o jogo junto com a gente. Projeto Futuri apresentou Entre Linhas. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.